Eu trabalho numa das empresas que faz 95% do mercado da cerveja neste país. E posso-vos garantir que a guerra pela cota de mercado é tão feroz, que eu não posso esconder que nos dá algum prazer. Falar de competição aqui hoje, perante os meus colegas, eu devo dizer que estou-me quase a sentir como um patinho feio. Mas eu vou tentar levar este desafio mais além que puder. Na realidade, esta história de competitiva entre as duas grandes empresas, as duas grandes cervejeiras em Portugal, é uma história recente. Porque se olharmos para a história destas duas grandes empresas, em muitos momentos elas entrelaçam-se e têm os mesmos momentos. Inclusivamente, durante várias décadas, tiveram o mesmo dono. Quer numa fase inicial, um mesmo dono privado, quer público mais tarde. E numa primeira fase, as duas empenharam-se na reconstrução da indústria portuguesa no pós-guerra, onde houve vários exemplos, desde logo a construção da fábrica da Violonga, a sede da nossa concorrente, que foi um projeto feito aqui, pelo Gabinete de Engenharia de Lessa de Balio. Ou a fábrica da Cuca, em Angola, que foi um projeto conjunto, nas quais ambas participaram no capital. Já mais tarde, então sim, depois da fase da privatização, das privatizações, que foi completa no início da década de 90, então sim iniciou-se este ciclo competitivo que nós tão bem conhecemos. E, aliás, este ciclo competitivo é cada vez mais intenso nos últimos 15 anos. Nestes 15 anos, esta batalha pelo ponto de venda, a batalha pela cota de garganta do consumidor, tem sido tão intensa como nunca. E há vários exemplos onde esta batalha foi travada. Ao nível da inovação, apareceram muito mais cervejas no mercado, brancas, pretas, com sabor, sem álcool, cervejas de autor, cervejas especiais. E a nível de formatos, quem não se lembra do ano 2000, que a escolha recaía sobretudo na tara retornável, mais tarde na tara perdida, em six-packs, entretanto passou para mini, um fenómeno tão português, tão característico do nosso mercado, e agora, hoje em dia, para as caixas e caixinhas, com taxas e taxinhas, que não fazem mais senão aumentar o risco de comoditização do nosso negócio. Do ponto de vista do consumidor, houve vários factos que influenciaram o seu comportamento. Nós sabemos que a população tem envelhecido, nós sabemos também que há uma pressão social, mas também legal, cada vez maior sobre o consumo do álcool. Nós sabemos também que há uma adoção do estilo de vida cada vez mais saudável, o que também afasta as pessoas do consumo do álcool. Nós sabemos que há muito mais marcas, muito mais categorias, bastante ativas e muito concorrentes também com a cerveja. E, acima de tudo, sabemos que, na realidade recente, temos enfrentado uma crise que coloca sob grande pressão os rendimentos e também os preços, pelo efeito de aumento de impostos de vários níveis. Portanto, quando nós misturamos tudo isto, apesar de várias centenas de milhões de euros investidos ao longo destes 15 anos, o efeito que teve sobre o consumo em Portugal é este. O consumo de cerveja passou de 63 litros per capita em 2000 para aquilo que se estima ser 45 litros em 2015. E as pessoas não deixaram de beber bebidas. Porque as bebidas, em geral, cresceram 0,4% ao ano. Mas a cerveja perdeu 2,3% ao ano. E este não é um fenómeno exclusivo de Portugal. É um fenómeno que se verifica na grande maioria dos países desenvolvidos. Aqui próximo de nós, nos restantes países da Europa Ocidental, verifica-se exatamente o mesmo. As pessoas continuam a beber bebidas, na mesma medida. No entanto, a cerveja perdeu a cota de mercado. Ou perdeu o consumo. Portanto, o que é que nós podemos fazer? E quando digo nós, estou-me a referir nós, cervejeiros. Aqui, representados nesta bela fotografia, estão a todas as cervejeiras nacionais. Representantes de todas as cervejas nacionais. Numa cerimónia de intronização da Confraria da Cerveja, uma iniciativa social, que convida pessoas, figuras públicas da cultura, da política, da academia, a pertencerem a esta Confraria da Cerveja com o intuito de promover a cultura cervejeira. É um bom exemplo de cooperação que nós temos. Mas há muitos outros. Há muita cooperação ao nível das nossas associações, do ponto de vista de informação nutricional, do ponto de vista da reavaliação fiscal. Há muita cooperação a vários níveis, até diretamente entre as duas empresas. No ponto de vista logístico, há muitas áreas onde há cooperação entre as duas empresas. Todas elas, essencialmente, focadas naquilo que é o legislador, os agentes económicos, líderes de opinião, e, muito raramente, algumas iniciativas direcionadas ao público em comum, ao público em geral.
Há um exemplo recente de uma campanha para o público em geral, uma campanha nos meios de comunicação, que é um filme publicitário que tenta valorizar e passa mensagens importantes sobre como a cerveja tem um papel relevante na economia. Mas também aqui, mais uma vez, com mensagens muito direcionadas para a construção de uma opinião favorável em torno da cerveja. E, portanto, quando eu assumi este desafio de falar em competição aqui hoje, e como indivíduo de marketing, eu não podia senão tentar levar este desafio mais além e pensar de que forma é que nós podemos cooperar na face do consumidor. Em vez de termos cooperação longe do consumidor, passarmos a ter algumas atividades de cooperação na face do consumidor, na expectativa de que, em vez de estarmos simplesmente a amortecer a queda de consumo, possamos voltar aos níveis do passado. Portanto, a minha abordagem e o meu desafio é como é que nós podemos abordar cooperação, mudando, acima de tudo, comportamentos das pessoas, no que diz respeito à compra ou ao consumo de cerveja, e não apenas mudar opiniões. E, nesse sentido, o desafio que coloco, ou vamos fazer um exercício, o exercício é de construir, imaginemos que nós e a nossa concorrência construímos uma visão comum para a categoria de cerveja. Nós imaginemos que colocamos como meta para nós, para a nossa indústria, que dentro de 3 a 5 anos vamos ser capazes de regressar ao consumo acima dos 50 litros pela construção de mais uma ocasião de cerveja, pelo menos por semana. Nós sabemos que hoje quem bebe cerveja bebe 6 vezes por semana. Vamos imaginar que conseguimos, com um conjunto de iniciativas, fazer com que bebam, em média, 7 vezes por semana. Ou seja, uma visão que quase que se poderia dizer, uma cerveja por dia, nem sabe o bem que lhe sabia. Mas fazê-lo incentivando que mais pessoas, mais regularmente, mas de forma mais responsável, consumam cerveja. Ou seja, passar de uma curva de consumo que hoje em dia é muito assente num grupo muito restrito de pessoas com um consumo elevado e com uma cauda muito estreita, muito curta, para um consumo de cerveja mais flat, mais equilibrado, mais moderado e ter ganhos. E para fazer este exercício, para sugerir aqui um conjunto de ideias, e não são mais do que isso nesta fase, e como ideias que não são criticáveis. Portanto, podem construir em cima delas, podem apresentar outras, mas na construção desta visão há um conjunto de ideias que estão na metáfora dos copos de cerveja à volta de uma mesa. E cada copo de cerveja é uma alavanca, é uma forma de chegar ou de preencher esta visão no futuro. E cada gole que damos é como se fosse uma iniciativa. E eu vou falar em 2 destes copos e numa iniciativa ou um gole que vou dar em cada um destes copos. São, no fundo, ideias. Como materializar cooperação, mudando comportamentos do consumidor. O primeiro copo que eu vou beber é o copo do tempo livre. Este copo é um copo que vai construir sobre novas ocasiões de consumo. Ocasiões de consumo relacionadas com um estado de necessidade que muitas pessoas têm de descontrair e relaxar e fazem-no muitas vezes à volta de uma cerveja. E dentro deste copo há uma ocasião em particular que não há ninguém que não chegue à indústria e não tenha a necessidade de desenvolver. Porque há algo que acontece em Portugal que é muito diferente do resto de outros mercados de cerveja, que é o facto de nós não convivermos ao final de um dia de trabalho. Portanto, esta ideia, esta ocasião que eu promovia aqui como ideia para construir em conjunto por toda a indústria, é chamada a hora de cervejar. Este momento de transição entre o trabalho e a casa, que tão fundamental seria as pessoas poderem, à volta de uma mesa com os seus colegas ou os seus amigos, deixarem as ansiedades e as preocupações do trabalho antes de irem para casa. Construir esta ocasião não depende do esforço de uma marca apenas, nem um esforço pontual. É um esforço que representa uma mudança cultural, uma mudança de comportamentos profundos no consumidor português e daí talvez fosse boa ideia construí-la em conjunto, persistentemente. O segundo copo que eu vou beber é um copo que visa valorizar a categoria. Eu chamo-lhe o copo da experiência e descoberta. E quando dou o primeiro gole neste copo, eu não deixo de pensar nas cervejas artesanais. As cervejas craft são o segmento de cerveja que mais cresce em todo o mundo. Nos Estados Unidos ultrapassaram enquanto segmento a marca número 1. E na Europa há muitos mercados que atingem já 2 dígitos e não há dúvidas nenhumas que em todos eles está a crescer a uma velocidade vertiginosa, existindo já em Portugal 60 marcas. E quando dou um gole neste copo, eu não deixo de lembrar também quais são os ingredientes da cerveja craft.
há 3 ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente é paixão. O segundo ingrediente é empreendedorismo. E o terceiro ingrediente é alguma dose de rebeldia ou de ousadia. Não tenham dúvidas que muitos dos consumidores que bebem uma cerveja artesanal estão também eles a saborear e a sonhar ao mesmo tempo a possibilidade de um dia eles encontrarem um negócio naquilo que é a sua paixão. Porque muitos daqueles que estão neste segmento e trabalham nas cervejas artesanais é isso que o fazem. Mas também desengane-se quem pensar que nas grandes empresas de cerveja nós não temos estes ingredientes. Nós temos estes ingredientes, são condição remuneratória de quem está nesta indústria, não tenham dúvidas, e acima de tudo sabemos fazer cerveja com eles. Nós temos pessoas fantásticas, no ativo ou fora dele, disponíveis para pôr todo o seu conhecimento, toda a sua paixão, toda a sua rebeldia, ousadia e criatividade ao serviço da indústria, ao serviço da cerveja. Resta-nos pensar, será que lhes podemos dar a ferramenta do empreendedorismo para avançar com esta ideia? Por que não construir um clube de cervejeiros? Por que não construir um clube de cervejeiros em que damos os meios a todo esse talento que está aí à nossa disposição, para que eles, então, depois criem as suas cervejas e nós fazemos-las chegar a um conjunto de membros, fãs da cerveja, que também eles podem vir a ser embaixadores e promotores da cultura da cerveja. Por fim, vamos comer um termoço. Vamos ao prato de termossos. E o prato de termossos não vai construir, não é uma alavanca, não é um driver. O prato de termossos é um mero facilitador para dar o próximo trago. E este prato de termossos é um prato de termossos que tem em si mesmo um conjunto de desafios muito particulares. Nós somos uma indústria muito tradicional, uma indústria muito física, mas nós estamos, neste momento, a presenciar uma nova vaga tecnológica. E uma vaga tecnológica tem tombado indústrias atrás de indústrias. E de que forma é que nós podemos enfrentar este desafio conhecendo as duas faces da moeda? A oportunidade e a ameaça. Por um lado, a oportunidade. Nós, na nossa indústria, investimos milhões de euros todos os anos em ativos, em imobilizado, que é relevante e importante para fazer chegar os nossos produtos aos nossos consumidores. Desde máquinas de extração, colunas, barris, arcas de frio. Por que não pensar em como é que nós, em conjunto, conseguimos rastrear, monitorizar a sua performance, como estão a funcionar, como é que nós podemos, com a tecnologia que está disponível aí, arranjar a forma de poder rastrear todo este equipamento que está por aí disperso e custa milhões de euros a toda a indústria. E este equipamento também ele nos pode dizer quanto é que está a ser consumido em real time. Nós investimos imenso para saber qual é o comportamento de consumo, por métodos de extrapolação, e existe tecnologia hoje que nos permite saber real time o que é que está a acontecer. Quem sabe no futuro a própria garrafa de cerveja não estará ela também ligada à internet, neste novo mundo da internet das coisas. E por que não pensar nesta oportunidade em conjunto, imaginando que nós conseguimos arranjar uma solução antes que alguém nos venha apresentar a nós, cobrando-se e fazendo-se cobrar muito bem. O último, uma ameaça. Em 2013, no Kickstarter, apareceu um projeto da primeira máquina automática de cerveja para o lar. Colocam-se os ingredientes e no telemóvel escolhe-se uma receita ou cria-se a sua própria receita e começa a produzir a cerveja. Num mês, angariou $660 mil. Financiou o desenvolvimento e a comercialização e esta máquina foi apresentada este ano em Las Vegas numa feira de eletrodomésticos. Quando eu olho para um equipamento deste género, eu começo a pensar até que ponto a cerveja no futuro não passa por soluções deste tipo. Até que ponto realmente o consumo de cerveja, uma grande fatia relevante do consumo de cerveja, passa a ser muito mais digital, sob esta perspectiva, do que física, tal como é hoje. E nesse dia, o que é que vai acontecer a todo o nosso modelo de negócio? Também aqui acho que era interessante preparar-nos para estes desafios que enfrentamos, desde logo conhecendo bem os seus riscos, as suas oportunidades, e temos um think tank que se dedique a dar alguma luz sobre o que vai acontecer. Eu termino com uma pergunta. Depois de ter feito este exercício convosco e tentado inspirar a pensar em cooperação mesmo nas indústrias mais competitivas, que tipo de crescimento querem nas vossas empresas e na vossa vida? Um crescimento que é à custa da concorrência ou um crescimento alavancado por todo um mercado, todo ele muito mais valorizado? Muito obrigado.